Você já teve um amigo que sorria para o seu rosto, caminhava do seu lado todos os dias e ainda assim, no momento em que o perigo chegou, ele te vendeu sem hesitar? Essa história vai te mostrar exatamente como isso acontece. E talvez você já tenha vivido algo assim. No meio de uma floresta densa, verde, cheia de sombras e silêncio, viviam dois amigos. Marco, uma raposa esperta, ágil, sempre pensando 3 passos à frente. E Bruno, um animal simples, calmo, lento nas palavras, mas leal com todo o coração. Todo dia, os dois caminhavam juntos pelos mesmos caminhos. Dividiam comida, dividiam o frio, dividiam o medo das noites longas. Nenhum dos dois andava sozinho. Cada animal da floresta sabia disso. Marco era admirado por todos. Sua inteligência era conhecida em cada canto da floresta. Ele sabia como escapar de qualquer situação. Sabia como falar, como convencer, como sair ileso de qualquer problema. Os outros animais olhavam para ele com respeito, alguns até com inveja. Bruno era diferente. Ninguém escrevia histórias sobre ele. Ninguém o admirava pela sua esperteza. Mas quando você estava em perigo, Bruno estava lá. Sem perguntas, sem condições, sem preço. Por muitas estações, eles caminharam juntos. Pela chuva forte que dobrava as árvores. Pela fome que encolhia o estômago. Pelos dias difíceis que a floresta jogava contra eles. Lado a lado. Sempre. Mas existe uma verdade que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Você nunca sabe quem é o seu amigo de verdade, até o dia em que o medo aparece. E naquela manhã, o medo apareceu. Os dois caminhavam no caminho de sempre, quando Bruno parou de repente. Algo se movia entre as árvores. Devagar. Pesado. Com passos que faziam o chão vibrar. Então ele saiu das sombras. Leandro. O leão mais temido de toda a floresta. Grande. Quieto. Os olhos fixos nos dois amigos. Ele não correu. Não gritou. Só olhou, como quem já sabe o que vai acontecer. O coração de Bruno disparou. As pernas começaram a tremer. Ele olhou para Marco. E Marco já estava pensando. Marco olhou para Leandro. Depois olhou para Bruno. E em menos de um segundo, sua mente já tinha tomado uma decisão. É assim que funciona a mente de uma pessoa esperta demais. Ela não sente primeiro. Ela calcula. Marco respirou fundo. Seus olhos se moveram rápido, varrendo cada detalhe ao redor. A posição de Leandro. A distância até as árvores. O caminho de fuga. E Bruno, parado ali, tremendo, sem entender nada. Foi então que Marco se afastou de Bruno, devagar, como se estivesse apenas olhando ao redor. E caminhou em direção a Leandro. Leandro não se mexeu. Só observou. Marco chegou perto, bem perto, e falou em voz baixa, quase um sussurro. Eu te dou, Bruno. Conheço um buraco fundo perto do rio. Vou levá-lo até lá. Ele vai cair. Não consegue sair. Só me deixa ir embora em paz. O silêncio durou alguns segundos. Leandro olhou para Marco com aqueles olhos pesados, e sorriu. Pode fazer isso, ele disse. Marco voltou andando em direção a Bruno. O rosto calmo. A voz tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Vem comigo, amigo. Encontrei comida perto do rio. Boa comida. Vamos antes que outro animal chegue primeiro. Bruno sorriu. Sem desconfiar de nada. Sem fazer uma única pergunta. Porque era assim que ele tratava Marco. Com confiança total. Com um coração aberto. E foi seguindo. Passo a passo. Entre as árvores. Pelo caminho que Marco escolheu. Até que o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Bruno caiu no buraco fundo com um grito que cortou o silêncio da floresta. Ele tentou segurar nas paredes de terra, mas era fundo demais. Escorregadio demais. Ele não conseguia sair. Marco parou na beira do buraco e olhou para baixo. Por um momento, algo se mexeu dentro do seu peito. Uma sensação estranha. Pesada. Como se alguma parte dele soubesse exatamente o que tinha acabado de fazer. Mas ele empurrou esse sentimento para longe. Eu estou seguro agora, ele disse para si mesmo. Sobrevivi. Isso é suficiente. Virou as costas. Levantou a cabeça. E caminhou de volta em direção a Leandro com passos leves, como quem acabou de resolver um problema simples. Como quem acabou de se livrar de um peso,
Só que esse peso tinha nome, tinha rosto, e havia caminhado ao lado dele por muitas estações, sem nunca pedir nada em troca. Marco caminhava de volta com confiança, cada passo firme, cada movimento calculado. Na sua mente, o plano tinha funcionado perfeitamente. Ele tinha escapado, tinha sobrevivido, e isso era tudo o que importava. Leandro observava vir chegando, quieto, imóvel, com aquele olhar pesado que não revelava nada. Marco parou na frente dele e falou com a voz segura de quem cumpriu um acordo. Fizemos um trato. Eu entreguei Bruno. Agora me deixa ir. Leandro não respondeu imediatamente. Só olhou para Marco por um longo momento, como quem analisa algo com cuidado, como quem já sabe a resposta antes mesmo de falar. Então disse, com uma voz baixa e tranquila: Você caminhou até mim e vendeu o seu próprio amigo. O que faz você pensar que está seguro comigo? Marco abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque pela primeira vez na sua vida, a mente esperta não encontrou resposta. Não havia cálculo. Não havia saída. Não havia palavra certa para dizer naquele momento. A floresta ficou completamente em silêncio. E Leandro se moveu. Não em direção ao buraco. Em direção a Marco. Naquela manhã, Leandro fez a sua refeição. E não foi Bruno. Foi Marco. O mais esperto da floresta. O que sempre tinha uma saída. O que nunca andava sem um plano. O que passou a vida inteira acreditando que inteligência era proteção suficiente. No fim, foi exatamente a sua esperteza que mostrou a Leandro quem ele realmente era. Um animal que vende amigos para sobreviver não merece confiança. E Leandro sabia disso melhor do que ninguém. Enquanto isso, dentro do buraco escuro e fundo, Bruno ainda estava lá, com as pernas doendo, o corpo machucado, a voz rouca de tanto gritar. Mais vivo. Pela manhã, alguns animais que passavam pelo caminho ouviram um som vindo do buraco. Pararam, escutaram com atenção, e encontraram Bruno lá dentro, exausto, mas respirando. Eles procuraram um galho longo e resistente. Desceram devagar até Bruno conseguir alcançar. Ele segurou com as duas mãos e puxou, com dor, com dificuldade, com cada pedaço de força que ainda tinha no corpo. Mas subiu. Saiu do buraco. Colocou os pés no chão firme da floresta. Ficou parado por um momento, só sentindo o ar entrando nos pulmões. Depois caminhou. Devagar. Com dor em cada passo. Voltou para casa. Comeu. Descansou. E viveu. Porque no fim, o animal simples, leal, que ninguém admirava pela esperteza, foi o único que sobreviveu aquele dia. Agora para um momento. Respira fundo. E pensa. Você conhece um Marco na sua vida. Alguém esperto. Admirado por todos. Que sempre tem as palavras certas. Que sempre sabe como sair de qualquer situação. Que caminha do seu lado nos dias bons. Mas quando o perigo chega, a primeira coisa que ele calcula é o quanto você vale como moeda de troca. Porque essa história não é só sobre uma floresta. Não é só sobre animais. Essa história acontece todo dia. Em famílias. Em amizades. Em trabalhos. Em relacionamentos. A verdade mais dolorosa que essa história ensina é simples. Ser esperto pode te ajudar a escapar do perigo. Mas é o seu caráter que decide o que acontece depois. Quando o medo chega, a maioria das pessoas espertas começa a procurar alguém para sacrificar. Alguém que confie nelas. Alguém que não vai desconfiar. Alguém exatamente como Bruno. E sabe qual é a parte mais cruel? Elas usam exatamente a sua confiança como arma. Quanto mais você confia, mais fácil fica para elas te entregar sorrindo. Por isso, presta atenção nisso. Não admires uma pessoa só porque ela é esperta. Observe a lealdade dela. Observe o que ela faz quando tem medo. Observe quem ela culpa quando as coisas dão errado. Observe se ela fica do seu lado quando ficar do seu lado tem um custo. Porque qualquer pessoa consegue ser leal quando é fácil. O caráter verdadeiro aparece quando a lealdade tem um preço. Marco passou a vida inteira achando que a esperteza era sua maior proteção. Mas no momento que mais importou, foi exatamente a esperteza dele que mostrou ao mundo inteiro quem ele realmente era por dentro. E Bruno, o simples, o lento, o que ninguém admirava, sobreviveu. Não porque era o mais esperto,
mas porque tinha algo que nenhuma inteligência consegue comprar: um coração limpo. E no fim, é isso que fica. Não os planos, não as palavras certas, não as saídas inteligentes. O que fica é quem você foi quando tinha tudo a perder. Agora eu te pergunto diretamente: você já confiou completamente em alguém e descobriu depois que essa pessoa fez um acordo pelas suas costas? Escreve nos comentários. Só uma frase. Porque você não está sozinho nessa. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Só uma pessoa. Você sabe quem é. E se você quer mais histórias que falam o que a maioria das pessoas tem medo de dizer em voz alta, inscreve-se agora. Porque toda semana tem uma nova história. E cada uma delas vai te fazer pensar de um jeito que você nunca esperava. A floresta tem muitos Marcos, mas o mundo precisa de mais Brunos. Até a próxima história.